Olá, boa noite. Para você que nos acompanha... Não. Alienígenas invadindo a Praça do Papa em Belo Horizonte? Não. Eu não sou Orson Welles. Bem-vindo. Para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte, está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, nem contra a verdade. Às vezes, contra o ponto. Contra o tempo, sempre com respeito. E se desde o início do século passado Orson Welles colocou fogo, literalmente, em Nova York, dizendo que alienígenas estavam invadindo a avenida mais importante, hoje a gente vai conversar com Ivna Sá dos Santos, graduada em jornalismo, fotógrafa, mestre em mídia e educação pela PUC Minas. Uma indicação de uma mestra para mim, que é a professora Ângela, minha produtora na Rádio América. Ivna é atualmente idealizadora do programa Viva a Sua Real Beleza. E não o tema do nosso programa, Ivna, que é falar sobre uma nova construção que quase colocou o processo eleitoral brasileiro, ou colocou o processo eleitoral brasileiro em xeque. Fake news. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Agora, Ivna, bem-vinda, mas eu não sei, né, assim, se é verdade ou não o que a gente está vivendo. Tamanha a ducha de fake news que víamos todo dia. Ivna, eu te confesso que quando conversei com a mestra Ângela, que é minha produtora, havia colocado isso na Rádio América, com a Ana, que é a produtora do Contraponto, uma reportagem da BBC, que é a empresa de comunicação mais importante da Inglaterra, ela coloca que a Finlândia é o país hoje que mais se vê vacinado contra fake news. E o mais interessante da reportagem, Ivna, é que os finlandeses têm um jeito muito bacana de falar sobre fake news, que é rir da notícia. Ou seja, a notícia chegou no seu telefone e você não vai fazer um movimento de, a partir do seu entender, da sua torcida, acreditar que aquilo é verdadeiro. O que está acontecendo com a gente, Ivo? Falo com toda certeza, para mim hoje a fake news, essa é um vírus, a gente acabou de, mal saímos de uma pandemia, para mim ela é um vírus fatal, letal, que coloca em risco a segurança pública e a saúde pública, entende? Sim. E é interessante porque sou jornalista, né, formei em 97, então eu vim de um tempo em que a gente preocupava com essa notícia ideológica que vinha dos meios de massa, que seria televisão, né, outros veículos. E hoje são esses órgãos de imprensa que têm feito um trabalho essencial no combate a essas fake news. Eu falo que o jornalista é o grande herói dessa eleição, porque o cara fica o dia inteiro cobrindo o que é fake e o que não é fake. Para dizer que não, para dizer que não é, funciona. porque é uma máquina que você está lutando com uma máquina de algoritmos, de robôs e com pessoas. Então é muito difícil você localizar onde ela nasce, mas a gente sabe que ela tem um alto potencial de multiplicação, né? Sim. Absurdo. E você tem desde uma fake news que em princípio, bem elaborada, que uma pessoa pode duvidar, e tem aquelas que são bizarras, de tão absurdas, e você para e olha e fala assim, como uma pessoa pode acreditar nisso? Eu vou manter essa mesma pegada da reportagem da BBC, Ivna, e remeter a um fato que aconteceu há 2 semanas atrás, quando ainda falávamos dos bloqueios nas estradas após a eleição de Lula e a perda na eleição de Bolsonaro, em que as pessoas ajoelham no chão e elas comemoram que
que o ministro Alexandre de Moraes, que para eles era o grande vilão da eleição, havia sido preso, havia sido morto, havia sido enterrado, algo desse tipo, e de que a partir de então teríamos sim uma intervenção, a eleição não tinha valido nada, e as pessoas literalmente se abraçando, chorando, ajoelhadas. Exatamente, comemorando esse fato, assim. Até que ponto, a pergunta ela mistura filosofia, desejo, assim, até que ponto que eu só quero escutar aquilo que eu realmente acredito e aquilo que eu realmente desejo, Ivana? Olha, quem é o psicólogo aqui é você, mas eu acho que Freud explicaria isso na psicologia das massas, né? Profundamente. Porque é uma sensação de pertencimento. Eu acho que a pessoa ela encontra ali um local e ela quer andar no rebanho, né? Ela quer andar no bando. Então ela incorpora aquele discurso, por mais absurdo que ele seja. Né? Acho que a gente tem que trabalhar esses elementos, relembrar, por exemplo, que Adolf Hitler ele não fez um golpe de Estado, ele foi eleito, né? Através de uma condução das massas. Então a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que estar. Quer dizer, eles acabam. Esses grupos de extrema direita, eles têm sido vítimas daquilo que eles mesmos plantam, né? Quer dizer, eles foram vítimas de uma fake news de que o Alexandre de Moraes havia sido preso. E essa máquina, ela desconhece totalmente o poder das instituições que estão estabelecidas, né? Eu vi também, nesse mesmo período aí do fechamento das rodovias, houve vários movimentos e um deles pedia, assim, pelo fim do Congresso, pelo fim do Supremo. E aí sobrou o quê? E uma transformação, não mais de uma intervenção militar, mas de uma intervenção federal com o atual presidente de líder. E é muito contraditório, né? Por que se o atual presidente, não reeleito, ele foi eleito várias vezes pela urna eletrônica? 34 vezes. Né? Por que o questionamento é só agora? Inclusive, essa discussão voltou toda à tona de novo, naquele burburinho todo de fechamento de rodovias. O questionamento do voto auditável. Por quê? Porque havia perdido, mas e se tivesse ganhado? Né? Agora, a gente não tem noção das coisas, e isso não é de agora só, isso já é algo crescente. Então, vamos pensar na pandemia, por exemplo, do coronavírus. A cultura da não vacina. De onde sai isso? Né? Eu estava tendo acesso, já era um relatório de fatos e fake, 96 páginas, que eu me dei o trabalho de ler. E aí estava assim, rolam nos grupos de extrema direita do Telegram, que são muitos, muitos, muitos. Falando, por exemplo, que a varíola dos macacos é um efeito colateral da vacina da Covid. E aí você coloca uma revista que fez esse estudo, mas é uma revista que não tem nenhuma credibilidade, que você nunca ouviu falar. Então, lá na pandemia, que a gente estava falando de uma questão de saúde pública, isso já estava dado. Quantas pessoas ainda duvidam da vacina? Eu fico pensando, por exemplo, a poliomielite, uma doença erradicada há 30 anos. O Brasil já foi referência em imunização no mundo. Hoje, de 96% da população coberta, falamos de menos de 70%, 60%. Não Ou existe. seja, a pedra de Sísifo, ela desce e causa um grande incômodo para todas essas pessoas. E você sabe que o vírus, ele circula, eu posso vacinar, mas se o outro não vacina, eu faço com que o vírus circule e a doença possa voltar. Então, mas o problema é meu, eu tenho que ser livre para vacinar. Esse é o discurso, né? Igual no caso da Covid. Eu não posso obrigar. Ok, mas se você não vacina, você está ajudando que o vírus circule. Então, é complicado. A gente está tendo esse mundo das fake news, ele nega a ciência, ele nega as instituições, ele nega a imprensa. Ele nega a verdade, porque se pensamos na civilidade como um pacto entre nós, Ivna, muito prazer, é a primeira vez que estou te vendo, mas é interessante saber que mesmo você é a primeira vez que nos encontramos, saber que você fez o ciclo vacinal é muito bom para mim, é muito bom para todo mundo que está aqui no estúdio. Isso é civilidade. É a gente entender que vivemos em conjunto, queremos viver em conjunto, vamos tocar o nosso barco para a gente conseguir viver em conjunto. Eu me lembro, Ivna, de um soldado mexicano perdido numa daquelas ilhas do Pacífico.
E esse sujeito, ele foi encontrado, ele ainda tentou lutar com o pouco de munição que ele tinha, mas já era um senhor, um soldado japonês perdido numa ilha do Pacífico. E aí quando chegaram para poder conversar e dizer para ele assim, olha, a guerra já acabou há uns 30 anos, ele ficou muito triste com isso tudo. Era a verdade chegando para ele. Porque, no fundo, ele havia se alimentado o tempo inteiro de uma grande lógica de que um Japão grande venceria e dominaria o mundo. E que, naquele momento, ele era quem tomava conta daquela ilha. Que ilha que nós construímos junto com aqueles que pensam como nós? E que movimento esquisito é esse de isolamento que fizemos, acreditando, Ívida, exclusivamente naquilo que a gente queria. Quem somos nós, afinal de contas? Me ajuda nessa. É difícil. Muito. A gente dizem as pessoas que estudam coach e tal, que a gente é o resultado daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vê, aquilo que a gente convive. Então eu pensava assim, diga-me o que tu segues e eu te direi o que pensas. Uhum. A lógica do algoritmo, a lógica do pensamento em bolhas, reforçou isso demais, né? Porque eu consigo conviver nas redes com todo mundo que pensa igual a mim. São raras as pessoas que seguem pessoas que diferem dos seus pensamentos, no desejo de querer entender como que o outro pensa. E ao mesmo tempo, Entendeu? Ivna, enchendo o bolso desses coaches, porque de alguma forma, quando você paga para ir num coach desse, ele está exatamente recebendo para poder dizer aquilo que você quer ouvir. Exatamente. É a mesma lógica, né? Pode ser presencial, à distância e tudo, mas é exatamente isso. Contraponto vai parar um tempinho de dizer aquilo que você quer, para um breve intervalo. Voltamos para continuarmos essa discussão daqui a pouco. Fica com a gente. Estamos de volta com o Contraponto. E no programa de hoje, a gente recebe a jornalista Ívna. Ívna, no programa anterior, semana passada, o professor Alisson Neves coloca uma questão interessante e ele vai meio que o pé na porta, assim, que convivemos pela primeira vez com uma geração que está menos capacitada do que a geração anterior. Isso me preocupa por causa de um filhote de 15 anos que adora o metaverso, que adora essas coisas. Mas sei que na minha casa a gente promove exatamente aquilo que a reportagem que trouxe o ideal, a inspiração para esse episódio do Contraponto, que é uma reportagem da BBC inglesa sobre a Finlândia. A Finlândia, ela se vacinou das fake news porque ela tem na composição da lógica da educação a crítica e a criatividade no sentido de dizer para os jovens, desde muito pequenos, duvidem daquilo que está na frente de vocês. Isso não é apenas um momento para fazer na hora da pesquisa científica, Ívna. Quando a gente conversa com o jovem, quando a gente mostra para o jovem em casa, é porque nós estamos, pais, avós, companhia, desconectados desses metaversos, para a gente poder comer alguma coisa junto enquanto o jornal acontece e a gente questionar todo esse movimento. Como que a gente pode, Ívna, e você como especialista, fazer com que a família dar esse exemplo de conversar sobre a notícia? Como é que você pode colocar isso para a gente melhor? Olha, essa questão ela não é nova, né? A reportagem da BBC, ela trata a questão da Finlândia, mas eu acho um pouco complicado, ela serve como uma inspiração, afinal de contas nós estamos falando de um país lá de 5 milhões e 500 mil habitantes para uma realidade de um país continental como o Brasil, e que não tem a trajetória e a tradição de educação como você tem lá. Mas essa discussão ela já é antiga, ela não vem de agora. Inclusive existe uma linha de pesquisa que é até assim, pioneira na USP, na Escola de Comunicação e Artes da USP, que chama Educomunicação, que ela nasceu com o objetivo de ensinar e educar para a mídia.
Então, existe projeto de que isso passa a ser uma disciplina dentro das escolas, né? Da educação básica, em que você pudesse aprender sobre isso. A Base Nacional do Currículo, BNCC, ele determina que as matérias do 6º ao 9º ano têm que trabalhar as questões da fake news, por exemplo, numa aula de português, como identificar uma fake news. Agora, você falou uma coisa muito importante, como que um pai, que é o mediador, ou um professor, que é o mediador, ele vai fazer esse trabalho de educar para a mídia, de ensinar, olha, será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Tem um grande teórico da comunicação, né, latino-americano, que ele fala que é preciso olhar mais as mediações do que os meios. Jesus Martim Barbeiro, ele é considerado o Adorno latino-americano da escola de Frankfurt. Você, mediador, pai, que nos assiste, cuidado, porque até aquilo que o Jair está falando aqui agora, ele está brincando com algumas coisas. Seja você um mediador dessa brincadeira. Sim. O que está sendo dito, como que a gente avalia o que está sendo dito. Agora, só que a gente está vivendo, por causa dessa avalanche de fake news, um tempo complicado, né? Porque que notícias estão sendo vistas? Eu tenho observado nas minhas conversas e nas postagens, na minha presença na mídia social, que existe um grupo da sociedade que ela não considera mais a grande mídia, né, os veículos instituídos, como veículos de informação. Eles não se pautam mais de informação nesses lugares. Eles se pautam apenas nas famosas redes sociais, onde estão fechadas suas bolhas. Então fica difícil também. Nós temos um desafio gigantesco pela frente, que, para mim, passa pelo currículo, passa pela iniciativa de ONGs, movimentos, e o próprio cidadão fazer uma consciência. Porque não é só um aspecto de educação, sabe, Jário? Me perdoe, porque a gente tem uma coisa de brincar, o tio do Zap. Mas tem muito tio doutor do Zap, tá? Tem muito doutor com PhD do Zap que espalha fake news. O jornalista, quando ele vai fazer uma notícia, ele tem que responder 6 perguntas básicas, que é o que, quem, quando, como, onde e por quê. Então, vamos lá. Chegou uma notícia para mim. Quem está dizendo isso? O que essa pessoa está dizendo? Por que ela está dizendo? Né? Onde ela está dizendo? Quando ela disse? Isso tudo é importante. Então, a gente viveu um tempo em que a gente deslegitima essas instituições que foram preparadas, de profissionais que estudaram para fazer uma notícia. É claro, você está dizendo que a imprensa não tem erros? Não, muito pelo contrário, a história já comprovou, tem N escândalos que envolvem a imprensa. Mas ela, quando ela chega a publicar uma notícia, ela tem um peso e uma responsabilidade. Um grande veículo de imprensa não pode soltar uma fake news bizarra, uma coisa sem comprovação nenhuma. Sim. Então, enquanto eu estava aqui aguardando o programa para a gente poder fazer o bate-papo, eu via no meu status uma pessoa que tem doutorado postando que o Jean Willis, deputado, pode ser ex-deputado, né? Porque ele abriu mão, foi para os Estados Unidos e tal, pode ser o possível ministro da Educação e que vai extinguir a Bíblia. Gente, quem vai extinguir a Bíblia? Entendeu? Então você sai de uma especulação, que é, ser o ministro da Educação? Será? Não sei, pode ser uma especulação. Mas daí falar que uma pessoa, um ministro da Educação vai extinguir a Bíblia de um país, ainda mais um país como o Brasil, a pessoa acabou de postar isso. Ela não consegue ter um mínimo de questionamento que isso é uma fake news? Sim. Então, eu vejo que a gente tem um desafio muito grande, porque quando você está falando de extremo, seja de esquerda, seja de direita, e mistura tudo isso, fica complicado, né? Porque o pai é o mediador, mas que tipo de conteúdo essa família está recebendo também? Eu fui para uma discussão com base em uma declaração que Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, uma pessoa que eu acredito muito, mas que tem a ver com a leitura que eu faço da história, da minha história, da história que está próxima de mim. E aí, na hora que eu citei o nome Pepe Mujica, que para mim é um nome tão bacana, tão importante, a pessoa com quem eu conversava meio que, eu não quero nem escutar isso. Eu acho que a fake news, Ivna e telespectador da TV Horizonte, vem muito para poder enquadrar o seguinte: notícia, o que vem de fora, eu agora vou consumir e aceitar apenas aquilo que eu entendo, gosto e confio, mesmo sabendo que essa verdade não é uma verdade produzida. É a hora que percebemos que o Instagram de uma determinada pessoa, ela é literalmente a cara, mas ela nunca se repete. O meu Instagram,
a lupinha é completamente diferente da sua, porque essa palavra algoritmo diz daquilo que procuramos. Diferente do que você procura, que eu procuro, que o Soma ou o Alan procuramos. A minha preocupação maior, Ivna, é a construção dessa verdade. O que faremos, por exemplo, na dinâmica da justiça, que determina sim ou não para a liberdade. Quando um juiz ele faz um movimento que era para ser imparcial, que era para ser coberto de fatores importantes, e ele imediatamente toma uma postura a favor de uma determinada parte dessa verdade, eu literalmente não sei se a verdade se constrói aqui, aqui, aqui ou de cá. E isso me faz ficar com medo, porque... Em quem confiar, né? Ou em como que eu posso andar livre sabendo que a opinião do outro, ela se torna tão extrema que a minha integridade, ela também está em risco, Ivna. Por isso que eu falei, que é uma questão de segurança pública. Sim. A gente está diante de... as pessoas podem minimizar, isso é fake news. Não, isso tomou proporções seríssimas de saúde pública. Aí vamos falar, saúde pública, a gente pegou o caso da pandemia, mas e a saúde mental das pessoas que estão sendo tomadas pelo medo? Medo de coisas que não tem a menor probabilidade de acontecer, porque os fatos estão aí, né? Então, as pessoas estão com medo. O Globo Repórter, Profissão Repórter, outro dia, fez uma... A reunião acabou, né? Na hora que o Caco Barcelos entra na... Não, mas nem foi essa parte que me chamou Perdão. atenção. Me chamou atenção a parte em que ele pergunta para uma senhora quem que ele ia votar, e aí ela fala, eu vou votar no atual presidente, por quê? Aí ele fala assim, é por causa do banheiro, o problema do banheiro unissex. Como é que a minha filha de 8 anos vai frequentar um banheiro que um senhor de idade? Aí ele vira e fala assim, mas de onde a senhora viu isso? Ela falou assim, eu vi, ninguém me falou, eu vi. E aí ela usou duas expressões, contra fatos não há argumentos, e uma imagem vale mais do que 1000 palavras, que é um provérbio chinês. Olha o perigo disso. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas que imagem é essa? Uma imagem que foi construída, muito provavelmente, chegou num grupo para ela, de algum lugar, uma foto, um banheiro que já estaria funcionando dessa maneira, e ela tomou aquilo ali como a verdade de algo que realmente vai acontecer. E ela fala acreditando naquilo. Nossa. Então, a gente não tem a noção do que acontece nesse submundo das fake news. E aquilo fica entranhado como uma verdade. E não adianta você querer provar, falar, não, é uma verdade. Profundamente. Né? Olha que completude que 2 programas seguidos, teoricamente não conectados, mas que se tornaram continuidade do outro. O programa da semana passada com o professor Alisson e hoje com a professora Ivna. Olha que questão interessante pensar que você, que é o mediador, a verdade ou parte dela está aí, seus filhotes estão por perto, sente, converse, convide. O nosso bate-papo está chegando ao fim, Ivna, obrigado. E eu te convido para que você participe conosco nas redes sociais do Contraponto, na minha rede social do Jair Stacanelli, para que a gente consiga fazer essa construção de verdade a partir de respeito, a partir de construção do conhecimento e de desafio. Um abraço e até a próxima semana. Tchau!